Boa noite, Cênio. Eu queria que você falasse para a gente a importância dessa classificação na Copa do Brasil e as considerações do jogo de hoje diante do Paysandu. Bom, acho que estava dentro do nosso planejado conseguir passar de fase, mesmo com o jogo do Paysandu sendo pós-jogo Palmeiras, o primeiro, né, quando foi fora de casa, e hoje pós um clássico onde o time, diante das circunstâncias, se desgastou demais, né, e você vê até o próprio Eric, infelizmente a gente perde o Eric no aquecimento hoje, é a parte triste da noite pra gente, perder um jogador por lesão antes mesmo do jogo começar. E eu acho que o time fez um belíssimo jogo, com intensidade, troca de passes rápidos. Eu acho que tudo que nós treinamos ontem com esse time, com exceção da entrada do Santi, que teve que entrar e deslocar o Fred, que ia jogar na esquerda, deslocar o Fred lá para a direita. Mas, fora isso, a gente conseguiu controlar bem o jogo, ter posse, criar boas oportunidades. Com 5 minutos, poderia ter feito 2-0 no jogo. Eu acho que é assim, tem cada chance que a gente tem, temos que mostrar a nossa expressão do trabalho, ele é dentro dos 90 minutos. Então, deu oportunidade, nós temos que jogar em função do triunfo contra o adversário. Boa noite, Rogério. Você citou a questão do Eric, da contusão, que acabou tirando ele da partida. E aí eu queria ver se Jean Lucas e Kaique, atuando pelo lado direito, Jean Lucas, inclusive, já era uma intenção sua ou ela aconteceu em função da saída do Eric e os dois para dobrar o lado direito? Não é uma intenção. O Kaique jogando pela direita, para mim, é o mais padrão. Eu precisava de alguém aberto, ele foi o jogador escolhido para fazer a que dá amplitude pelo lado de lá. O Jean não. O Jean não gosta muito de jogar naquela posição, mas para eu ter a construção com o Nestor, eu preferia ter a construção com o Nestor, já que o Nico não é como o Caio, o Nestor dava um auxílio grande para ele. E aí o Jean hoje fez essa função um pouco diferente do que o padrão e atrapalha bastante ele, porque ele protege muito com a perna direita, né? E a perna direita está sempre, a esquerda está sempre entre o gol, entre o adversário e a bola. Quando ele está do outro lado, inviabiliza um pouco o jogo para ele. Eu sei da dificuldade. Depois das substituições, aí ele veio para o lado normal, o Nestor faz os dois lados, gosta de jogar dos dois lados, aí ficou melhor. Mas do que nós tínhamos hoje, da montagem do time, era o que era possível fazer. Então hoje ele se esforçou mais do que o normal para mim, fazendo uma função que não é a principal dele, mas eu prefiro, para construir na linha de baixo, para trocar passos, o Nestor faz isso melhor. E o Jean ataca mais espaço, um jogador de mais força, de mais chegada à área. Boa noite, professor. Perdeu o Eric, o Jean foi expulso, não enfrenta o Grêmio. Nas mudanças hoje, em algum momento o senhor pensou em poupar o Nico, porque acredito que ele vai ser mais utilizado lá contra o Grêmio, né? Talvez não. Estou escalando seu time, não. Não sei. Eu não sei realmente como nós vamos fazer ainda contra o Grêmio, mas tinha o Nestor, tinha o Nico e tinha o Michel. São jogadores em tese que podem fazer essa função que o Jean Lucas faz, né? Então nós ainda não definimos isso, está muito cedo para isso, né? Mas eu queria pôr na minha cabeça já os 3 garotos, os 2 garotos mais o Lúcio, né, na frente. Os 3 garotos, 2 da base mais o Lúcio, para o William também já estava um pouco mais cansado, o Michel observando disso, e aí eu tinha que fazer uma escolha na minha última troca, que era ou baixar Jean para primeiro, porque o Jean teria que ficar até o final, já que ele não joga no final de semana, e aí poupar o Nico, ou manter o Jean na posição dele, só tirar o Nestor e colocar o Everton na posição de origem. Eu resolvi naquele momento segurar mais o Nestor, mas ainda não temos uma definição, vamos pensar nisso amanhã, tentar executar na sexta, no sábado, para daí enfrentar o Grêmio no domingo. Boa noite, professor. Yuri Vieira, porque o nosso Mais Bahia. Gostaria de saber sobre o Eric, que ele estava escalado para ser titular hoje e acabou na véspera não entrando em campo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a situação do jogador. A situação clínica do jogador? Sim, ele sentiu a coxa, mas ainda não temos como ter um diagnóstico claro, né? Deve passar por exames amanhã, como é padrão, procedimento do clube, para daí a gente ter não sei, eu acho muito difícil que ele esteja presente na próxima semana, 2 semanas aí ao menos, né? Não sei, depende do tamanho, se for uma lesão e do tamanho da lesão. Ele ia fazer o lado direito hoje, construindo a 3 com o Kaique mais alto, daí eu queria segurar o Santi, porque o Santi também vem numa sequência grande de jogos, o David estava um pouquinho cansado, mas eu também não podia arriscar tanto
eu quis ter um pouquinho de segurança com o Santi e Gabriel. E daí o Fred foi fazer, né? Ele treinou já algumas vezes comigo nessa função e já fez também, jogando em categoria de base, essa função. E aí ele foi fazer a lateral direita, vindo para dentro para construir. E é uma pena perder o Eric, porque era um jogador importantíssimo para esse jogo do Grêmio, na minha cabeça, né? Um jogador que tem bola aérea, nos ajuda nesse quesito, tem mais ou menos força parecida com o Jean Lucas, então seria uma substituição meio que lógica, Agora vamos ter que quebrar a cabeça para pensar no que fazer. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação. Um jogo com ritmo de treino, mas ainda assim o Bahia não se absteve da responsabilidade de ganhar o jogo perante a sua torcida, sendo esse o último jogo antes das batalhas de Porto Alegre. Domingo contra o Grêmio, às 11 da manhã, e o jogo contra o Inter na Libertadores. O alento no pós-jogo leva a esse elenco uma energia maior para esses jogos fora de casa? Bom, acho que o último jogo contra o Vitória já foi um jogo muito importante para recuperar a confiança. Hoje a classificação, eu acho que põe muita gente que não tinha jogado nos últimos, ou jogado menos nos últimos minutos, nos últimos jogos, terem minutos hoje. Eu acho que isso dá motivação para esses caras. E agora está chegando a reta final, né? Faltam esses 3 jogos de Brasileiro, 1 de Libertadores e 2 de Copa do Nordeste, né? Falta pouco para a gente chegar na reta final do primeiro semestre, né? Que a gente possa continuar com todas as competições para a volta do período de descanso e mais o período de pré-temporada que a gente vai ter em junho e julho, com todas as competições. É o que a gente espera. São 2 jogos difíceis, tanto pelo brasileiro, principalmente porque a pressão que vai estar com relação à arbitragem, negócio do jogo do Grêmio, a gente já imagina. E também pela qualidade do time do Grêmio, é claro, e também o jogo do Internacional, por se tratar de uma vaga, né? É uma vaga decidida entre os dois, só um brasileiro vai para a próxima fase da Libertadores, infelizmente o outro fica fora. Então serão 2 jogos. E além do que, não sei como é que anda a tentativa de alteração do jogo do São Paulo, que seria muito importante para a gente tentar tirar esse jogo do sábado, porque seria desumano para a gente ter que viajar 2 jogos fora de casa e tudo em espaçamento de 68, 70 horas, e voltar mais um jogo diante da sequência que a gente vem desde janeiro até aqui. Então, que a gente tenha um pouquinho mais, um dia mais, 2 que a gente possa descansar já seria fundamental. E vamos agora se preparar para esses 2 jogos, como você falou, 2 jogos em Porto Alegre, um pelo Brasileiro, outro que pode nos dar a classificação para a Copa Libertadores. Boa noite, Rogério Ceni. O time hoje, salvo engano, fechou a partida com 5 jogadores que vieram da divisão de base, né? E eu acho que isso é importante para o crescimento desses garotos. E o quanto isso, na sua leitura, é importante para que eles possam encarar partidas tão difíceis que vão acontecer, principalmente essa da Libertadores, que vem aí, né? E sabendo que o Bahia não se acomodou com o resultado lá e foi buscar, foi um time proativo e foi buscar aqui essa goleada que fez por merecer, porque foi um time que buscou mais, que foi mais ativo dentro de campo. Eu acho que foi importante ver Juan Pablo, ver Thiago, Fred jogar o jogo inteiro, Cauã entrar 45 minutos, o Gabriel acho que é o 5º jogador, se não me engano, formado na base, né? Eu acho que é importante para eles ganharem experiência, amadurecimento, ver que o jogo às vezes é diferente, um jogo no Sub-17, no Sub-20 para um jogo contra profissionais. Eu acho que isso tem um peso na hora de você arriscar um drible, de arriscar uma grande jogada, e vão adquirindo experiência. Não são todos os jogos, nós também temos outros jogadores, né, que estão voltando. Esperamos que o Arias, Ademir, quem é outro? Rezende, também possam voltar logo, claro. Mas, enquanto isso, hoje eles estavam no banco, conseguiram entrar, ter, 20, 30, 35 minutos, eu não lembro exatamente quanto, e mostrar para o torcedor para que eles conheçam eles também. Eu acho que o futuro, eu sempre falo, que o futuro daqui, pode ser que não seja esse ano, não seja o próximo, mas é ter 30%, 40% de jogadores da base no profissional. Você tem um grande time com jogadores experientes e que vão amadurecendo até aqui, como você pega um Caio, um Jean Lucas, que vieram relativamente jovens para cá, né? Para chegar no seu auge, e esses caras possam sendo introduzidos com o passar do tempo. É de vital importância que a base esteja cada vez mais fortalecida, e principalmente quando começa o ano, o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, possa ajudar bastante para a gente selecionar aqueles que já estão prontos e dar seguimento a cada ano que passa. Boa noite, Rogério. A substituição que você fez
com relação a o Everton Ribeiro entrar já no fim do jogo, para ele continuar a ter esse ritmo de jogo, eu faço até a pergunta, porque você tinha também Cauli, poderia ter feito essa... Ou foi uma situação de posicionamento de você entender que tinha que fazer realmente a substituição? Na verdade, se eu colocasse o Cauli, você ia perguntar o contrário. Nessa entrada do Cauli, talvez, por que o Everton Ribeiro estava assim... Não foi, eu acho que o jogo não tinha uma necessidade, eu achei que o Nestor estava cansado, eu tinha uma peça para trocar ainda, 15 minutos a mais que eu desse de refresco com o jogador, evitar lesão. Eu conversei com o Everton, ele disse que estava bem, queria entrar, queria jogar, distribuiu o jogo ali, só fez uma movimentação. Foi importante, se eu pudesse até trocar mais um, eu teria tirado o Nico, se tivesse mais uma troca, para botar um Caio para jogar 15, 20 minutinhos. Acho que seria importante diante da circunstância que o jogo se apresentava, decidido já na parte final. Rogério, boa noite. Vitor Batista, Diário Esportes. Parabéns pelo triunfo e classificação. Queria que você falasse especificamente do Rodrigo Nestor, que é um jogador que vem sendo bastante cobrado, vinha sendo, né? Pela torcida, pela expectativa em cima dele, pela qualidade que todo mundo espera dele. E hoje, como a gente fala aqui na Bahia, ele fez o gol e tirou a zica, né? Primeiro gol. Queria que você falasse da importância disso e desse jogador pro elenco. Olha, eu acho o Rodrigo Nestor um jogador extremamente técnico. Quando ele baixa para ajudar a armação, ele tem muita influência no jogo. Realmente ele ainda não mostrou o que eu conheço dele, o que eu vi na época que trabalhei com ele no São Paulo. Eu espero que ele consiga desenvolver, consiga ganhar a confiança e que ele sabe jogar futebol e a confiança do torcedor. Para isso ele vai ter que trabalhar. Assim, eu respondo mais ou menos a pergunta do Nestor, como eu respondi na última coletiva aqui, quando me perguntaram do Michel. Eu acho que é a mesma pergunta. Os dois podem render mais do que renderam até agora. Cabe a eles, quando têm as oportunidades, mostrar para que revertam esse quadro, que às vezes é de desconfiança do torcedor, porque eu acho que os dois podem render mais do que eles renderam até agora. Mas importantíssimo, ele fez um bom jogo, fez um gol, Michel fez outro gol, né, também, 2 jogos, 2 gols, é importante para ganhar confiança, para reverter esse quadro que às vezes o torcedor fica, né, por eles não estarem rendendo o que o torcedor espera. Acho que é normal. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Essa semana pipocou muitas informações sobre o principal objetivo, né, prioridade da diretoria do clube era a sua renovação. Eu gostaria de fazer uma viagem no tempo para setembro de 2023, quando na sua apresentação você falou uma frase que viralizou bastante, que era o Bahia talvez fosse o melhor clube para se trabalhar no Brasil naquele momento. E perguntei de surpresa pelo contexto naquela época do Bahia brigando para não cair, um clube em crise técnica dentro de campo. E 20 meses e 118 jogos depois, eu gostaria de saber se você mantém a minha opinião. E, além disso, se você tivesse a oportunidade, o que você acrescentaria para aquela fala daquele Rogério Ceni de setembro? Se eu tivesse oportunidade, eu não entendi a palavra. Acrescentaria? Primeiro que continuo com o modo de ver. Eu acho o Bahia um case de sucesso, porque um time que infelizmente estava em baixa nos últimos anos e que vem subindo cada vez mais, vem crescendo, para você ter uma ideia, volta a jogar uma Libertadores depois de muitos anos, né? Acho que o que eu vejo do futebol, eu não nasci para trabalhar, eu tenho que trabalhar em clube grande. Até para ser chamado de burro e tudo, eu acho muito mais legal ser chamado por 50 mil pessoas do que por 500, 600 mil. Isso mostra o tamanho, a grandeza do clube. Então, quando você pega um jogo como o passado, hoje também muito legal, mas no passado, vou dar o exemplo, porque eram 47, isso é clube de massa, clube de torcida. Um clube ele é tão grande quanto o que ele põe dentro de um estádio a cada jogo. Esse é o tamanho da grandeza de um clube. Então, o Bahia é um dos grandes clubes do Brasil. Se você for olhar na média de público, eu tenho certeza que deve estar aí entre os 5, 6, entre os 5, 6 primeiros. Isso é a grandeza de um clube. Não ganha há muito tempo, mas vai voltar a ganhar. Pode ser que não seja esse ano. Mas a tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Estou falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Uma hora acontece. Se eu disser para você que é do dia para a noite, não foi. Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história... Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem 2 times no momento que eles destoam dos demais.
que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, assim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. Rogério, parabéns pelo triunfo de hoje. O Bahia é o time que mais jogou nessa temporada, né? E o elenco vem sofrendo um desgaste. O que fazer para o Bahia, esses jogadores, ter mais, tá mais inteiro para essas decisões que em sequências? Eu acho que o que nós fizemos hoje, por exemplo, é um exemplo do que a gente pode tentar fazer. Muitos podem dizer, não, mas é muito arriscado jogar uma Copa do Brasil tirando os 11 que jogaram, 11 não, 10, porque o Marcos Felipe joga, né? Mas tirando 10 jogadores de linha que jogaram no Bavi, vamos tirar todo mundo. Mas aí eu acho que é uma prova que você tem que ter do valor que você investiu para ter um elenco. É uma prova. Então o Paysandu é um time que está na Série B, mas ontem nós tivemos aí, eu assisti, né, o CSA, que está numa Série C, jogando, se defendendo muito bem contra o Grêmio, né? Praticamente quase só se defendeu, contra-atacou, mas esteve lá. O Retrô, se eu não... alguém me falou que o Retrô empatou com o Fortaleza e ganhou nos pênaltis, se eu não me engano. O Operário chegou nos pênaltis com o Vasco. Quer dizer, o futebol brasileiro, hoje em dia, cara, é muito parelho, um time da Série B, Série C, Série A, às vezes um jogo bem encaixado que você faz, por isso que a Copa do Brasil tem toda essa, né, diferente do Campeonato Brasileiro, que é longo prazo, em 38 é difícil você se manter. Na Copa do Brasil, em 2 jogos, às vezes você consegue. Então, o que nós fizemos hoje é justamente para tentar preservar e ter esse time, tentar não sofrer mais lesões daqui até o dia 12, né, que é o último jogo, até o dia 12 de junho. E aí conseguir novamente ter um descanso de 2 semanas e mais 2 semanas para preparar o time para a segunda parte do ano. É o que nós temos tentado fazer em conjunto com fisiologia, do que a gente conhece do jogador, vendo o campo, por isso que me apertou o coração ter que botar o Santi para jogar. Mas eu achei que era mais seguro fazer isso, e no segundo tempo, o jogo conseguimos fazer o placar no primeiro, aí põe Cauã, tira Santi, preservamos ele para o jogo do final de semana. E assim a gente tenta caminhar em conjunto aqui dentro. Obrigado, gente. Boa noite.